santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo neste sábado, dia 20 de setembro do ano 2025, o terceiro sábado do nono mês do ano 2025, sábado, dia 20 de setembro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, uma nova série de mensagem poderosa que o Espírito do Senhor Jesus iluminou meu coração e quer que eu partilhe com todos vocês. É bem verdade que essa série de mensagens que o Espírito iluminou meu coração é especificamente para quem é povo de Deus, para quem quer ser povo de Deus. É bem verdade que essa série de mensagens é uma série de mensagens que tem a ver com o retorno da vinda do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que toda aquela pessoa que vem para o Evangelho, que vem para Cristo, todo cristão, toda aquela pessoa que quer trilhar o caminho da vida cristã, ela precisa entender que todo cristão ele foi chamado com duas finalidades. Primeira, que é para servir a Deus, vivendo em santidade, pregar o Evangelho. Segundo, que é para aguardar o retorno da vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem que eu também diria, na minha opinião, que não se fala muito, não se toca muito neste assunto. Haja visto que nós estamos num tempo da pós-modernidade, que a tendência, a inclinação das pessoas é simplesmente para as preocupações, para as necessidades e para as prioridades humanas que diante de Deus passam como secundário. Vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir essa primeira parte dessa série de mensagem poderosa que o Espírito do Senhor Jesus iluminou meu coração e quer que eu partilhe com todos vocês, que tem a ver com todos aqueles que são povo de Deus ou com todos aqueles que querem servir a Deus. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar na Tua eterna, santa e maravilhosa presença. A Tua palavra ela declara dizendo que tem depois, irmãos, intrepidez, ousadia, ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do Seu, isto é, pela Sua carne, tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, aproximemos-nos perante Ele com o coração puro, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água. Senhor Jesus, o Senhor declarou na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, dizendo que, através do escritor, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor é aquele que intercede para todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor, ou para todos aqueles que querem se voltar para o Senhor, aguardando assim o retorno da volta do Senhor. Toma a direção dessa nova série de mensagens, que a minha matéria humana ela venha ser reduzida a pó e que o Teu Espírito venha ministrar por intermédio de mim. Toma a direção desta primeira parte. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa nova série de mensagens, que é uma série que tem a ver com o povo de Deus, ou para aqueles que querem ser povo de Deus, está em 4 textos da Nova Aliança, do Novo Testamento. O primeiro texto que vamos ouvir está no Evangelho de Mateus. Os 4 estão no Evangelho de Mateus. O primeiro está no capítulo número 24, versículo de número 31, diz o texto sagrado: Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos seus. Versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 42. Portanto, vigiai,
quanto não sabeis em que dia o vosso Senhor há de vir. Capítulo 25, versículo de número 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nova série de mensagens que o Espírito do Senhor tem para nós, a nova série de mensagens tem como tema a parábola das 10 virgens. A primeira parte tem como tema as 10 virgens. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo número 1, diz o texto sagrado que Cristo falando: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A palavra parábolas, parábolas são histórias, são cantos, são contos que Cristo ele usava no Novo Testamento, que é para revelar para o povo sobre os mistérios do reino dos céus, e que é para fazer com que os seus ouvintes tenham uma simplicidade, uma facilidade de entender os mistérios dos reinos dos céus, uma vez que no livro do profeta Isaías, Deus falou a respeito de Cristo: eu enviarei o meu servo e ele abrirá os mistérios em parábolas. E no capítulo número 25 de Mateus, versículo 1, Cristo ele fala que o reino dos céus ele é semelhante a 10 virgens. A palavra virgem significa pureza, significa estado de santidade. Haja visto que nós estamos num tempo que quando as pessoas elas ouvem essa palavra virgem, as pessoas dão risada, as pessoas dão gargalhadas, porque não é um termo, essa palavra virgem é um termo que não enquadra na sociedade, no mundo que nós vivemos atualmente. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos, uma vez que é um mundo tenebroso, uma vez que o príncipe desse mundo é Satanás, e uma vez que ele cegou o entendimento dos incrédulos, dos ímpios, das pessoas que não querem vir para o Evangelho de Cristo, ou que debocham da palavra de Deus, ou que não querem saber da fé cristã, elas quando ouvem o termo virgem, elas dão risada. Haja visto se você é um homem, ou uma mulher, ou um adolescente, ou um jovem, ou uma rapariga, se você falar para as pessoas que você é virgem, as pessoas vão rir da tua cara. Por quê? Porque a cabeça, o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de promiscuidade, uma vez que o que se vê mais nas redes sociais ou na mídia secular é as pessoas publicando a sensualidade de maneira vulgar, de maneira maliciosa. Por isso que falando de virgem é um termo que não enquadra com o mundo atual. Por quê? Porque a mente e o coração dos homens e das mulheres estão cheios de maldade, e 99,9% sem errar dos homens e das mulheres já não são mais virgens, perderam a sua virginidade. E você vê que esse termo virgem é um termo que a Bíblia Sagrada, que Cristo ele usa, que é para fazer referência para aqueles que são o povo de Deus, para aqueles que tomaram a decisão de entregar a vida para Cristo Jesus e de ver uma vida de santidade, não importa se estão dentro ou fora da igreja. Todas aquelas pessoas que um dia tomaram a decisão de vir para o Evangelho, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e de se batizar nas águas, essas pessoas, elas são consideradas para Deus, são consideradas para Cristo como virgens. As 10 virgens, que é a primeira parte, faz referência a todas aquelas pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, não importa se estão vivas, não importa se elas morreram, mas se morreram na condição que elas entregaram a vida para Cristo Jesus, Cristo como único Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador das suas vidas, elas são definidas como virgens. Porque toda pessoa que aceitou a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, ela é considerada como virgem. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos,
capítulo de número 16, versículo número 16, 17 e 18, Cristo ele fala dizendo o seguinte, que estes sinais o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado, todo aquele que crê em meu nome, todo aquele que crê no Filho não será condenado, mas todo aquele que crê no Filho já está condenado. Então, virgem para Deus é toda aquela pessoa, não importa se está dentro ou fora de uma denominação evangélica, ela reconhece a soberania de Cristo, aceitou a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Ela é considerada para Deus como virgem. Por isso que Cristo, na parábola da ideia virgem, ele começa a dizer o seguinte, que o reino dos céus, ela será semelhante a 10 virgens. Toda aquela pessoa que aceitou a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, toda aquela pessoa que tomou a decisão de entregar a sua vida para Cristo, não importa se está dentro ou fora da igreja, ela é considerada para Deus como virgem. No capítulo 24 de Mateus, no versículo número 31, Cristo ele fala dizendo que a respeito de Deus, que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ou seja, com grande grito de trombeta, e ele reunirá a todos os seus escolhidos. Todas aquelas pessoas que tomaram a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, de viver uma vida para Deus, são escolhidos de Deus. Ele fala que os quais estão sobre, ele reunirá os seus escolhidos nos 4 cantos da terra e de todas as extremidades da terra. Esses 4 cantos, está-se falar dos confins da terra, está-se falar de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, línguas e nações que entregaram a vida para Cristo Jesus. Elas estão infiltradas na parábola das 10 virgens. Elas são consideradas para Deus como virgens. Haja visto, meu amigo, minha amiga, que quando Cristo ele contou a parábola das 10 virgens para os judeus, eles, com a mente deles limitada, eles pensaram que Cristo estava especificamente fazendo referência a todos os hebreus, a todos os judeus. Não. A vontade de Deus sempre foi, primeiro, de alcançar o judeu, mas sim os gentios, que são todos os povos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, estão infiltradas na parábola das 10 virgens. Então, as 10 virgens, meu amigo, minha amiga, são todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos. Não importa se ela estiver na igreja A, B, C, D, F, G, H, porque as suas outras, elas, por não conhecerem a palavra de Deus, ou por não terem compromisso com Deus, elas pensam que a salvação está na igreja A, B, C, D, E, F, G, H. Não. A salvação está, meu amigo, minha amiga, na medida que o homem se arrepende dos seus pecados, ele aceita Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e toma a decisão de se batizar e de ter como trajetória de ver a vida cristã. Ela está infiltrada nas 10 virgens. Ela é considerada para Deus como virgem. Todo aquele que tem a vida entregue a Cristo, todo aquele que tomou a decisão de ver uma vida cristã, ela é considerada para Deus como virgem. Não importa se ela faz parte da denominação da igreja ABCD. A partir do momento que o homem tome a decisão de entregar a vida para Cristo, de ver para Deus, ela é considerada virgem. E o missionário vai muito mais longe, porque essa parábola não está simplesmente infiltrada os cristãos ou as pessoas que entregaram a vida para Cristo da nossa era, mas está a fazer referência dos cristãos de todos os tempos, de todas as épocas, que do passado, do presente e do futuro, que morreram, mas que entregaram a vida para Cristo, mas que tomaram a decisão de viver para Deus. Elas são consideradas como virgem diante de Deus. Por isso que
Cristo ele declarou para Pedro dizendo o seguinte, que tu és Pedro, mas sobre essa pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, meu amigo, minha amiga, as 10 virgens, que é a igreja de Cristo, não está sintetizada as suas que estão simplesmente infiltradas ou que fazem parte de uma igreja evangélica. É bem verdade que congregar, frequentar, fazer parte de uma denominação evangélica ou de um sistema eclesiástico, isso é muito bom, mas a igreja de Cristo não é simplesmente isso. A igreja de Cristo, meu amigo, minha amiga, são aquelas pessoas que vivem para Deus, que são virgens, ou seja, que mesmo não fazendo parte de um sistema eclesiástico, eles praticam a fé. Essas pessoas são consideradas como virgens. E no versículo de número 36, Cristo ele deixa algo específico, dizendo o seguinte, que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Você vê que a parábola das 10 virgens, meu amigo, minha amiga, é uma parábola que define exatamente o objetivo de todos aqueles, ou a missão de todos aqueles que são virgens, que entregaram a vida para Cristo Jesus. Todo cristão, ele foi chamado para duas coisas. Primeiro, para viver a vida cristã como virgem, uma vida de pureza, de limpeza, de santidade, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e para guardar a segunda vida de Cristo. Olha, a parábola das 10 virgens, meu amigo, minha amiga, é uma parábola que faz menção à segunda vinda de Cristo, porque no versículo de número 36 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, fala que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Toda aquela pessoa que é virgem, ela tem que ter essa consciência, ou toda aquela pessoa que é cristão, que ele foi chamado para Deus, para servir a Deus, vivendo em santidade, pregar o Evangelho e aguardar a segunda vida de Cristo. Por isso que é virgem. Todo cristão, toda aquela pessoa que entregou a vida para Cristo Jesus, ele foi chamado para viver uma vida de virginidade, ou seja, já que a palavra virgem significa pureza, já que a palavra virginidade significa pureza, todo cristão foi chamado que é para viver em santidade. Você vê que na primeira vinda de Cristo, quando Deus ele anunciou a primeira vinda de Cristo, Cristo ele não veio de qualquer maneira aqui no solo terrestre, não. Isaías ele recebe a profecia dizendo que e acontecerá que a virgem ela conceberá e dará à luz a um filho. Ele dará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Você vê que Cristo ele veio por intermédio de uma virgem. O Filho de Deus, o unigênito de Deus, ele nasceu de uma virgem. Maria, que foi uma moça que viveu para Deus, uma adolescente que servia a Deus, que vivia em santidade. Você vê que é para o Filho de Deus nascer, Deus ele não escolheu qualquer uma. O Filho de Deus nasceu de uma virgem. Por quê? Porque Deus ele é puro, Deus ele é santo, dando uma referência que todas aquelas pessoas que vivem para Deus, eles têm que ser santos, eles têm que viver uma vida de virginidade, uma vida de pureza, uma vida de santidade. Esse termo aqui é fazendo referência a toda aquela pessoa que fala que é cristão, que se considera que faz parte, que está infiltrado na parábola das 10 virgens, não pode viver uma vida de pecado. Se você fala que você é cristão, mas você bebe, você fuma, você se prostitui, você vive uma vida de bandidagem, uma vida de malandragem, uma vida de pecado, você não é virgem. Se você é uma pessoa que você fala, não, eu sou cristão, eu frequento a igreja A, B, C, D, mas você vê pornografia na internet, você não é casado, tem uma vida sexual ativa, você é viciado no álcool, no cigarro,
nas festas, nas brincadeiras, você fala palavrão, você guarda rancor, você guarda mágoa, você vive no pecado, você fuma, você bebe, você vive uma vida de discussão, uma vida de disputa, você guarda rancor, você é ladrão, você é mentiroso, então você não tem infiltrada no grupo das 10 virgens. Porque o Filho de Deus nasceu de uma virgem, Jesus nasceu de uma virgem, dando-nos a entender que as pessoas que estão infiltradas na parábola das 10 virgens, que são o povo de Deus, têm que viver uma vida de santidade, já que a palavra virgem significa pureza, significa o homem, a mulher, o adolescente que nunca teve relação sexual com ninguém, tem que viver uma vida de pureza. Se você fala, eu não gosto muito de ir na igreja, eu não gosto muito de ir na igreja, eu não quero saber de igreja, de Bíblia, quero viver a minha vida, quero ir nas festas, quero me divertir, quero fazer sexo, quero fazer as coisas do jeito que me dá na cabeça. Você não é virgem, você é ímpio, você não é virgem. Por isso que a parábola das 10 virgens é especificadamente que é para aqueles que são um povo de Deus, para aqueles que são a igreja do Deus vivo, ou para aqueles que querem viver uma vida para Deus. Porque a salvação, meu amigo, minha amiga, não está infiltrada na igreja ABCD. Se você é virgem, não importa se você está dentro ou fora de uma igreja. Se você é virgem, então você é povo de Deus. Se você é virgem, ou seja, se você é uma pessoa que pratica o evangelho, que tem uma vida para Deus, então você está infiltrado na parábola das 10 virgens. Já que essa parábola é um sinal que é para a segunda vinda de Cristo, como um símbolo que Cristo ele vem buscar aquelas pessoas que são virgens, de todos os tempos, de todas as épocas, não importa se morreram, essas pessoas são virgens, mas desde que ele no solo terrestre teve uma vida para Deus, uma vida de santidade, ele é virgem. Deus ele é santo, Jesus é santo, ele vem buscar uma igreja pura, limpa, santa, uma igreja que não se contamina. Se você é um homem, uma mulher, mas você não tem interesse, sabe, nas coisas de Deus, a tua obsessão simplesmente são as diversões, é a moda, é a vaidade, é a tua beleza física, são simplesmente aquilo que te dá prazer, as bebidas, as comidas, as festas, o sexo, a devassidão, o pecado. Se é isso que te motiva, se é isso que te dá prazer de viver, as festas, sendo um fofoqueiro, falando mal da vida das pessoas, ou bisbilhotando a vida dos outros, ou indo de casa em casa fazendo comentários sobre os erros dos outros, você não está infiltrado na parábola das 10 filhas. Você não é povo de Deus. Se você é um homem ou uma mulher que o que te motiva é a tua beleza física, é a tua aparência, são as comidas, são as festas, é o pecado, é o sexo, é as coisas que são as obras da carne, porque as obras da carne é para quem não é virgem. Porque Paulo fala que as obras da carne são constituídas, as quais são os pecados que corrompem o corpo, a prostituição, a impureza, a lascívia, contato com o mundo das trevas, idolatria e feitiçaria, mau gênio e suas peculiaridades, porfias, ciúmes, iras, brigas, dissensões, discórdia, problemas na área da alimentação, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Se é isso que você vive fazendo, praticando as obras da carne, a parábola das 10 virgens não é para você. A parábola das 10 virgens é conforme o próprio tema diz. É a parábola das 10 virgens. Essa palavra virgem é referência que é para quem é povo de Deus, que é para quem quer ter uma vida para Deus, quem se arrepender dos seus pecados, se converter, que é a mudança de direção, aceitar a Cristo Jesus como único e salvador da sua vida e viver uma vida para Deus. Não importa se você está dentro ou fora de uma igreja, se você tomaste a decisão de viver para Deus, de obedecer a palavra de Deus, de viver uma vida segundo os estatutos, padrões da Bíblia Sagrada, você está infiltrada na parábola das 10 virgens.
As 10 virgens, meu amigo, minha amiga, é o povo de Deus, é para quem se considera povo de Deus. Não importa se morreu, mas se entregou a vida para Deus, se viveu para Deus nesse solo terrestre, está infiltrado na parábola das 10 virgens. Você vê que no versículo 42 de Mateus capítulo 24 fala que vigiai e orais, porque não sabeis que dia há de vir o vosso Senhor. As 10 virgens são aquelas pessoas que são cristãs, que assumem a posição que foram vocacionadas para Deus, não importam se está dentro ou fora da igreja, de viver uma vida de santidade, pregar a palavra de Deus e aguardar o retorno do Senhor, vivendo uma vida de pureza, limpeza e santidade. Todas as pessoas de todos os tempos, todas as épocas, que reconhecem a soberania de Deus, ou que vivem para Deus, ou que viveram para Deus, está infiltrada na parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, meu amigo, minha amiga, é para quem é povo de Deus, é para quem quer ser povo de Deus, é para quem quer parar de viver no pecado e viver uma vida para Deus, é para quem não tem tempo de falar da vida dos outros, não tem tempo de ver no pecado, não tem tempo de olhar para o pecado dos outros. É para quem quer ser povo de Deus, é para quem quer ver uma vida de pureza, limpeza e santidade. Se você está infiltrada ou infiltrado nesse pensamento de ser povo de Deus, de querer viver uma vida para Deus, a parábola das 10 virgens é para você. E essa primeira parte tem exatamente como esse tema. Quem são as 10 virgens, missionários? É todas aquelas pessoas que são povo de Deus, é todas aquelas pessoas que, independentemente se frequenta a igreja A, B, C, D ou F, G, H, mas que tomaram a decisão de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e de ver uma vida de santidade. Essas pessoas, elas estão infiltradas na parábola das 10 virgens. Então, se você fala assim, missionário, eu quero vir para Cristo, eu quero vir para o Evangelho. Então, se você tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo, de viver uma vida para Deus, então você é considerado para Deus como virgem, porque é um termo que Deus define todas aquelas pessoas que deixaram de viver no pecado e que tomaram a decisão de viver para Deus. Mas se você fala, missionário, eu não quero saber, eu não quero viver no pecado, eu quero fumar, eu quero beber, quero viver a vida segundo o que eu sinto, segundo as minhas emoções, meus sentimentos. Se eu quero trair, eu vou trair. Se eu quero fumar, eu quero fumar. Se eu quero fazer sexo com quem é meu parceiro, eu vou fazer. Então você não é virgem, você é ímpio. Você é ímpio, você não é povo de Deus. Essa parábola não é para você, amém? Espero que essa primeira parte sobre a parábola das 10 virgens. Hoje vimos a primeira parte que tem como tema quem são as 10 virgens. Vimos que as 10 virgens é todas aquelas pessoas de todos os tempos, de todas as épocas que entregaram a vida para Cristo Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador da sua vida, se batizaram nas águas e viveram uma vida para Deus, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o mel. Obrigado por essa nova série de mensagens que o Senhor iluminou meu coração. Que o teu Espírito, meu Deus, venha iluminar a mente e o coração dessa pessoa e fazer ela entender que o Senhor quer que ela venha ser uma virgem, venha ter compromisso com o Senhor, vivendo uma vida para Deus, para que assim então ela venha, meu Deus, ter a graça de fazer parte dos escolhidos que foi o povo de Deus, o número das pessoas que o Senhor reuniu, que irão viver para o Senhor, juntamente com o Senhor no céu, na Nova Jerusalém. Só tenho que te louvar e te agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Hoje, meu amigo, minha amiga, vimos a primeira parte, né? Vimos que as 10 virgens são todas aquelas pessoas que, de todos os tempos, todas as épocas, todas as eras, que entregaram a vida para Deus, que são povo de Deus. E se você quer ser virgem, quer ser povo de Deus,
vem para o Evangelho, vem para Cristo, viva a palavra de Deus, se batiza nas águas e deixa Deus te guiar, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na segunda parte dessa nova série de mensagens que tem como tema as 10 virgens. Um forte abraço, até a próxima, tchau.